Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. O meu fraternal abraço para todas essas pessoas que diariamente escrevem para nós, através dos meios de comunicação escritos, falados, telefone, e-mails, Facebook, redes sociais. E eu estou vendo que essa egrégora cada dia fica maior, o que me traz uma felicidade incrível por ser instrumento desse crescimento, dessa fraternidade, dessa coisa tão gostosa, que é o termo mais apropriado que eu acho, para explicar esse sentimento fraternal que tem se desenvolvido ao longo de todos esses anos. Agradecer também a todas essas pessoas que se dispuseram a fazer as transcrições dos programas Vida Inteligente. Somos como o beija-flor, pouquíssimos assim, mas já temos um resultado. Já temos alguns programas transcritos, isso é bacana, já temos os programas transcritos, já temos um programa transcrito para a língua inglesa, não tem problema. A fé dessas pessoas, o amor dessas pessoas, a entrega dessas pessoas é uma coisa maravilhosa e contagiante. Se temos 125 programas e temos 20 programas já transcritos, nossa, é uma conquista maravilhosa, é melhor do que nada. E nós estamos chegando lá. Almas puras, almas bonitas, almas irmãs que dispõem a pegar um tempo do seu dia para transcrever isso. Para quê? Para chegar e disponibilizarmos no futuro para todos. Através da escrita, tem gente que tem dificuldade, então vai chegar lá. Não adianta me pedir agora que eu não vou mandar transcrição nenhuma para ninguém. Só ao final do trabalho vai estar disponibilizado também como estão os vídeos, como estão os áudios. De coração, muito obrigado para vocês que estão transcrevendo isso para nós, para vocês mesmos. Pois bem, o tema de hoje é a continuidade do que nós iniciamos há 15 dias, que é o saque contra o futuro. Na ocasião, eu tinha pedido para que fosse impresso a chamada e não houve tempo hábil, então hoje eu inicio o programa usando esse texto aqui, que eu fiz menção naquele programa e que foi a mala direta que eu encaminhei para aqueles que estão inscritos. Há uma passagem do livro A Sublimação de Deus, de autor desconhecido, mas com pseudônimo de Domiciano, cuja seção 5, Códice 16, diz textualmente: como Deus, ele se oculta em si mesmo. Para todos os efeitos é o Pai. Como seu duplo, apresenta-se aos possuidores de maior luminosidade em forma de mulher e, portanto, de mãe. É a divina Mãe Celeste, cercada de anjos, que também traz nos pés, em forma de serpente, a própria lua. Como ele só, é o íntegro sol não conhecido dos homens vulgares. Como ambos, ele é o Pai-Mãe cósmico. Dele e dela surgiram os 7 pais menores e as 7 mães da mesma natureza. Aí reside o grande mistério do saque contra o futuro, em nossa cadeia. Você sabe quem é o autor, né? Quem sabe? Lorenzo Paolo Domiciani é um nome que o professor usa para escrever Henrique então está aqui. Tá? O autor desconhecido ali se diz com um livro desconhecido, porque geralmente esses livros não estão na superfície. Ali, quando fala assim, seção tal, códice tal, é a organização das bibliotecas de Duarte. Então, é claro. Mas é um prazer ter você aqui de novo. Igualmente. Então eu fico fazendo aquela contagem regressiva, né, para que a gente se reencontre, né? Nós ainda temos, eu uso, desculpe eu usar o nós, mas eu ainda tenho essa necessidade de sentir o meu irmão próximo. Eu sinto todos os irmãos próximos. E por que não eu? Não, porque eu não posso falar por você. Não, mas pode então, ser. Isso aqui é gostoso, eu te receber aqui na porta da TV, te dar aquele abraço, isso me completa, isso me preenche, isso é muito gostoso. O nosso irmão Alvim aqui também. E a gente se vê e se dá um abraço às vezes uma vez cada 15 dias. Mas eu não te vejo fora disso e todo mundo sabe. Eles pensam que eu convivo com você, o nosso telespectador pensa que nós estamos sempre... todos os dias ensaiando o programa. Não, a gente se encontra aqui.
E aqui é onde a gente, o mesmo anseio que vocês têm, eu também tenho aqui de chegar esse dia e a gente está aqui confraternizando. Então, para nós é um momento especial, nós fazemos isso... O da transcrição eu não sabia que já está assim. Você, então, está vendo? Você não sabia. Então, eu também... Que bom, hein? Poxa, muito bom. 20 programas transcritos. 20 programas transcritos. Quantas páginas dá uma transcrição? Olha, é muita coisa. É muita coisa. Eu já olhei lá, não quero nem olhar, porque só esperar o final de todo esse trabalho, né? E já tem um inglês que é futuramente... o inglês é bom a gente esperar primeiro revisar o português. Não tenha dúvida, claro. E depois o inglês é para futuro, né, dentro do sempre, onde vai ter a legenda dos vídeos em inglês, para a gente disponibilizar. Até legenda em inglês? Sim, mas tudo bem, vamos lá. A minha surpresa é tão grande quanto a de você, né? Então, vamos... Isso é uma coisa muito importante, nós estamos trabalhando porque o Henrique de Souza, JHS, ele disse que a ideia é o verbo, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, a escrita é a última etapa do processo de parir, de trazer a ideia, o verbo, para o mundo humano. Isso é maravilhoso. Então, e quando a fazer parte disso, então? Não, é uma coisa assim, eu penso assim, e aí, independente da amizade, da fraternidade que aí eu desenvolvi com relação a você, eu respeito muito o trabalho que você está fazendo em abrir, porque esse é o teu programa, né? Em abrir espaço para que a gente venha aqui conversar de coisas que podem ou não ser úteis para as pessoas, mas de qualquer maneira são faladas, né? Então a gente está fazendo cabeças de praia, a gente está fazendo continuamente um saque contra o futuro, que é o que se tem, que é o assunto que a gente vai conversar hoje, da outra semana. E além disso ainda disponibilizar na internet, e eu sei que assim, eu acabo o programa, o pessoal sempre pergunta se eu converso muito a respeito do programa e se eu vivo isso diariamente, eu disse, com toda franqueza, termina, daí então tá o ouvinte que sempre vem assistir, ele está aqui, eu dou carona para o ouvinte para casa e para o grego até no terminal urbano. E toda pergunta, toda conversa que a gente tem a respeito do programa é 5 minutos. Esses 5 minutos. Acabou esses 5 minutos, aí vira a página e a vida segue. E eu vou lembrar novamente daqui a 15 dias. Você não, você vive isso no dia a dia. Até porque você faz uma parede e diz assim, eu não sei que e-mail que você recebe, às vezes pode receber e-mail elogiando, e-mail reclamando, metendo pau na internet. Você faz uma antepara, né? E isso não chega para mim, só que eu sei que isso deve te consumir o dia inteiro, então, e você me permite aproveitar aqui, de exteriorizar, daí o meu agradecimento em nome, né, disso que a gente faz, pelo tempo de vida que você dedica, né, no dia a dia para tornar isso disponível para quem interessar, porque eu sei que consome tempo considerável. E agora mais isso de transcrever e revisar, e aí fazer legenda, essas coisas assim, então como eu diria JHS, é um trabalho de grande fôlego. Então, isso é maravilhoso, é muito bom, todas essas pessoas que... Você sinta abraçada aí. Essas pessoas que fazem parte do meu dia também. E como você disse aqui uma certa ocasião e eu não esqueci, ou foi no programa ou foi fora dele, nesses 5 minutos que a gente fica junto, né, até o terminal que você falou. Você disse que se estivéssemos fazendo alguma coisa fora da lei, o programa, o nosso trabalho não existiria mais. Quando você faz uma coisa muito prejudicial à lei, aí a coisa é interrompida em seguida. Aí a vida te tira aquele tempo de você fazer aquilo. Você faz uma coisa que é prejudicial a você. Se você faz prejudicial a você. Se você faz uma coisa que é prejudicial ao teu entorno, a lei faz com que a tua vida tome um outro caminho. Se você vai fazer uma coisa que seja prejudicial, é que tem palavras que eu não consigo falar, mas é que cause prejuízo, né? À humanidade, né, a lei te tira a vida. Não tenha dúvida disso, eu não tenho a mínima dúvida disso. Então, se nos é facultado vir aqui fraternalmente, né, de uma forma amigável e conversar, já são quantos anos já? Vão fechar 7. Então, um ciclo de 7 anos, né, é porque alguma utilidade tem. Mesmo que não tenha utilidade para ninguém efetivamente, mas o falar, né, o mostrar uma outra forma de ver as coisas, né,
de uma forma de lei lícita, que a gente não tem nenhum objetivo escuso, nenhum interesse por trás disso, né? Isso por si só, então, está sendo frutífero. Eu também acho. Isso é o spes mestres in semine grego. Sim, porque a diferença que existe entre você fazer uma coisa pontual, tipo assim, eu te falo bom dia, você me diz bom dia de volta. Eu paro com o carro para você atravessar na rua, aí você vai e me agradece. Então, essas são coisas que têm um retorno imediato. Isso é uma semeadura com retorno imediato, né? Ou eu te dou alguma coisa, você me dá uma retribuição. O semear, o spes mestres in semine, quer dizer, plantar sementes do futuro, o semeador, ele nunca vê a colheita, ele nunca vê o resultado, porque você vai andando e vai jogando semente, grego, sabe? E não são sementes no solo que se está jogando, a gente está jogando semente na mente das pessoas, na mente abstrata, a gente está semeando, né, amor universal em manas, né, na mente, na alma dos seres. Isso um dia vai frutificar. De que maneira? Dependendo do que haja naquele solo, naquela pessoa. Nós vamos ver o resultado? Obviamente que não vamos ver, mas tem resultado? Com certeza. Tem a dúvida, é a parábola do semeador melhorada, vamos dizer, porque esse solo não tem pedra, não tem nada, é solo fértil isso. E é muito fértil porque é o seguinte, e aí isso já tem a ver com a questão do saque contra o futuro, é porque para estar vivendo hoje, né, nesse momento evolucional, consciente, né, e tendo em si já aquele impulso que o leva a ficar sentado agora assistindo aí em casa, na TV, ou depois quando for ouvir um MP3, ou depois quando for baixar o vídeo lá da internet, ou depois quando for ler. Então assim, se há em você, se há em cada um de nós um impulso para ouvir isso, é porque ali, naquele ser, naquela alma, naquele aspecto ou subaspecto de uma mônada, né, ou uma vida espaço que seja, ali a lei foi vitoriosa. Ali a vitória de Deus foi integral e radical. Por quê? Porque ali é solo fértil, ali o futuro acontece, né? E acontece para quem? Não para mim, não para você, não para vocês diretamente, mas acontece o seguinte: isso faz uma inflexão na existência futura, porque o que nós fazemos hoje é o nosso futuro imediato. E reverbera no todo, não é isso que é mais importante? Não tem a menor dúvida. Então, um pensamento altruísta e generoso, ele concorre para o benefício não só de quem o cria, mas altera o próprio meio que lhe dá origem. Palavras de J.H.S., Henrique José de Souza. Então, qualquer coisa que se converse assim, no afã, na vontade, na intenção de compartilhar um aspecto da verdade que consiga contribuir para que as pessoas aprendam a ver, a se libertar dos grilhões da ignorância, da avidia, né? Isso por si só altera o meio que dá origem à intenção. Então, continuamente, né, esse sistema de forças que é criado entre você e quem te escreve, essa troca que acontece no dia a dia, isso altera o plano que dá origem. Então, com certeza, né, o astral da Terra, que é o corpo astral do planeta que a gente habita, o mental dos seres, né, a história dessas mônadas, desses seres que participam disso, jamais será a mesma. E é uma coisa de responsabilidade, e às vezes eu não tenho escrito no Facebook porque não tem dado tempo agora, já tem um certo período, né? Até você vê como as pessoas sentem falta, né? E até eu quero mandar um fraterno abraço aí a todos e um fraterno abraço às pessoas que a gente interage no Facebook. É muito importante, gosto muito. E às vezes eu participo de vários grupos, então às vezes até tem alguns atritos, e o atrito é salutar, porque o carvão é pressão e fogo, e o diamante se transforma em brilhante com o atrito. Então atritar com as outras pessoas é salutar, daí se tem a ética no atrito, a ética na crítica, né? Só que não tem dado tempo, então aproveito para mandar um fraterno abraço aí a vocês todos, e assim que possível a gente volta a interagir. Hoje
é interessante esse processo todo, porque onde eu tomo... Nós tivemos uma conversa inicial de 15 minutos, mas está muito bom, está muito bom. Mas era necessário. É necessário e muito oportuna. Onde eu tomo meu cafezinho, a lanchonete onde eu tomo meu cafezinho, eles sempre perguntam, opa, quinta-feira, né? Quinta-feira, qual vai ser o tema hoje? Os balconistas, pessoas simples, pessoas que não têm a mínima ideia do que a gente fala aqui. Pessoas que estão exercendo uma atividade simples. Exatamente, nesse aspecto. As quais a gente não sabe quem é. Exato, jamais posso saber quem está dentro delas. Eu não sei quem eu sou, de onde vim e para onde eu vou. Isso se aplica a qualquer um de vocês, a mim, a você, ao Alvin, aos iniciados, aos adeptos, a Buda, a Bodhisattva, a todos os seres, né? Não tem noção porque a gente está existindo num processo de uma pirâmide invertida, representativo universal, né? Assim, então, eu não sei o que acontece em mim, eu não sei o que eu sou, né? Não é nem quem eu sou. Então, quando uma pessoa dessa chega para você e fala assim, né, qual vai ser o assunto de hoje? Aí você fala assim, mas que interessante, né? Porque ele não é um filósofo, não é... Mas eles têm essa... É que assim, a mônada, né, ela acontece em escala setenária, né? Então, aquele que está ali resgatando, né, um restinho de karma, né, que era necessário aquela atividade para ele nascer em determinada família, né, é 1/7 de uma mônada que é um Ramakrishna, que é um Buda, que é um Bodhisattva, né? É que cada um de nós está em trabalho, a gente está fazendo o que é necessário para que a coisa dê certo plenamente. Isso aí também volta, mais uma vez, eu vou continuar com a história, mas só para lembrar o que você está falando, mais uma vez aquela passagem na casa do professor, né? Que alguém reclamou que queria ver alguém de Agartha, alguém lá de baixo, era muita conversa e não aparecia ninguém. Né? E ele dizem, né, que vocês estão vendo, olha aqui pela minha janela ali, tem alguém na esquina, que a gente chamaria de mendigo, né, sentado ali, está ali, ó. Né? Quer dizer, as pessoas não sabem onde estão os verdadeiros diamantes, vamos dizer. Não, estão aqui que a gente não consegue ver através da câmera, mas estão aí, assim, a Agartha, né? Onde é que está a Agartha? Está sentada ali do outro lado da câmera, né? Está nas pessoas que você conversa no dia a dia, ela está nas pessoas que transitam no Brasil, no mundo. Já há uma mistura entre o futuro e o presente para resolver o passado. Então, a gente não sabe mais com quem a gente conversa. A única certeza que a gente tem, né, com quem a gente está conversando, é que é um ser cósmico igual a nós, né? Quem é, não faz a mínima ideia. Então os dois aí chegaram, o que você falou hoje? Eu falei, saque contra o futuro. E sempre brincam, né? Mas hoje não brincaram. Saque contra o futuro? Você poderia explicar o que é o saque contra o futuro? Eu falei, puxa vida, e agora? Aí, falei, bom, o que eu vou fazer? No meio da lanchonete, falei, imagina, até olhei para cima assim, fiz uma simulação, obrigado, eu falei assim. Como se alguém estivesse falando da agora. Se existisse em cima, eu ia ter que olhar para baixo, né? Aí eu falei, você imagina que você tem um dinheiro guardado para um dia se você precisar. Então você está vivendo a sua vida, tudo isso aqui, de repente acontece uma situação que você tem que fazer uso desse dinheiro. Então, o que nós vamos falar hoje é exatamente alguma coisa parecida, só que em outros níveis. Nós temos que trazer alguma coisa que estava guardada para uma eventualidade, nós temos que antecipar essa vinda para o presente. Parece ser interessante. Foi a forma, e eles estão, com certeza, pode ser até que um deles esteja assistindo, eles trabalham até as 8 da noite. Né? Trocar a palavra dinheiro, que dinheiro ele implica infinitude. Dinheiro ele é a expressão física, né? Uma das expressões físicas do gênio da riqueza, né? Então, assim, você tem uma riqueza inesgotável e você vai fazer uso dela agora para pegar e entender e criar um ciclo perpétuo, né? Um ciclo virtuoso de regeneração dessa riqueza, e a maior das riquezas é a riqueza do conhecimento. O importante é que chamou o interesse, né? Puxa, como será isso? E muitas vezes, eu os brindo posteriormente com DVDs. Eles assistem em casa a hora que quiserem depois, né? E eles sempre têm comentado e gostam muito.
né? Então vamos dar sequência. Você lembra onde nós paramos? Não, nem eu. Não tem importância. Então hoje nós só sei que faltou tempo para que a gente pudesse... Eu fiquei tentado aí assistir, mas aí não... Assisti a outra gravação. O anterior, né? Mas nunca assisti, então não... Vamos deixar não fluir naturalmente, eu achei que faltou... Não, mas eu sei o que é necessário a gente conversar hoje. Então vamos lá. Então tá, muito bem. Teve gente que disse, bom, teve gente que disse que foi a melhor coisa que nós já revelamos até hoje. Tudo bem, isso é bacana, quer dizer, as opiniões... na verdade a pessoa não é que ela... O melhor sempre está por vir, né? E não é que sempre é melhor, é que na verdade ela está descobrindo o conceito de melhor. Né? Isso. É o verdadeiro conceito de melhor, né? E que na verdade o conceito de melhor ele inexiste, né? Porque o melhor é aquela coisa que já existia, só que você ainda não olhava para ela. Então quando você olha, você se estaria, agora né? já tem essa consciência. Aí né? é como se fosse um livro, né? Você lê o livro e diz, esse livro é o melhor livro que eu já li. Né? Aí passa 10 anos, você vai ler, esse livro é o melhor livro que eu já li, porque o livro se transforma na medida em que o leitor também se transforma, né? E uma coisa muito importante só um último comentário antes de começar, a questão da leitura, e até a propósito que depois um dia alguém vai ler o que a gente está conversando, né? É que o livro a gente precisa considerar um processo de iniciação, que iniciação é um processo que não tem fim. Não existe finalização. Existe iniciado, mas não existe terminado. Né? E o adepto é adepto de alguma coisa, não interessa quem seja. E só quem tem 100% de consciência cósmica, né? Isso é o avatar, é o mestre, né? É o planetário, é o Devavani. Nós outros todos somos discípulos em maior ou menor escala. Então, a maneira correta de se ler um livro de revelação, um livro onde eu vou buscar um conhecimento iniciático, não é como uma lista telefônica, onde eu folheio, né, e vou e procuro o telefone do grego, fecho, boto de lado e vou e ligo para você. Não é uma coisa que eu pago, e aperto o botão e cai um conhecimento. Não, o livro de iniciação, um livro de conhecimento, que seja um conhecimento de lei, ele é um conjunto de códigos, de mapas, que te dá as direções para você mesmo caminhar. Você vai caminhar pelo mundo do autor. Então a maneira correta de ler é conversar com o livro. Você está lendo e você está verbalizando ou não, mas se você não está verbalizando, você está criando a verbalização mental, que é exatamente igual, só a produção do verbo ou não. E aí, no gerar aquele som, você está vivificando aquela realidade. Ouça aquilo que está sendo vivificado e ande por aquilo. Não andar por aquilo que até então era só conteúdo, ele passa a ser conhecimento, e essa transmutação, esse entrelaçamento desse conhecimento com a tua mente concreta, né, se transforma em sabedoria. E não adianta ler muito, né? Lê pouco e pensa muito, como diz o professor, né? E o professor usa um termo que é uma coisa muito interessante, que ele chama de cometas mentais. Ele fala algumas coisas, né? Aí isso aí vai, e o cometa é o que vai gerar um próximo planeta, um próximo sistema, né? Ele tem em si, é como o processo de geração humana, eu tenho um centro, né, Laia, e eu tenho um cometa. Juntos os dois no universo e gera um planeta, como tem o espermatozoide e o óvulo junta e gera um ser humano. O processo humano e o cósmico é exatamente a mesma coisa. Então, quando o professor fala alguma coisa, ele lança, como se fosse assim, aquela ponta, é um cometa, né, mental, assim, que aquilo se projeta na massa mental, né, de quem está ouvindo, né, e ali então se encontra o solo adequado, o ambiente próprio. O que nasce dali? Todo um novo sistema de compreensão que só existe naquela pessoa. Por isso, o cuidado no ler adequadamente. Tá? Vamos lá. Primeiro, vou falar uma coisa assim. Evolucionalmente, no momento em que a gente está, por conta desse saque contra o futuro, o que nós falamos na vez passada, nessa questão de sistemas evolucionais e como isso se projeta, como a questão do sistema da Lua veio para a Terra, a mistura de planetário, e fez com que a gente fosse um ponto único de inflexão na evolução cósmica, né? Então isso cria um momento evolucional tal que nos dá responsabilidade evolucional.
Porque eu tenho o saque contra o futuro cósmico, eu tenho o saque contra o futuro humano e tenho o saque contra o futuro pessoal, evolucional, individual de cada um ser humano. Então, no atual momento, você não lutar, isso é coisa relevante, você não lutar pelo superior é exatamente igual a você apoiar ou alimentar o inferior. Não existe mais como você ser neutro em termos de inércia e passividade. Não existe mais. Ou você luta pelo superior, quer dizer assim, você é um arauto da nova era, você vai e muda, e luta e tenta compreender, e muda o mundo, e faz, quer dizer assim, você está lutando a favor da evolução, ou você está num processo de inércia, né, e você se coloca como um peso para a própria evolução. Aí vem aquela questão, mas então eu sou obrigado a transformar o mundo, a lutar, a ser um arauto da nova era, um herói da evolução, né, pegar e transformar o universo? Sim, mas qual universo? O teu universo. Que é o primeiro. Qual mundo? O teu mundo. Transformar qual hierarquia? Tu, né? Então, as vitórias que cada um tem no dia a dia, em transformar tendências positivas e negativas, as grandes lutas que se trava, né, naquele silêncio absoluto que é a cabeça de cada um, aí é a primeira e grande vitória da lei, vitória da obra, vitória da evolução. E uma vez vitorioso, o ser humano em si, ele tem o que oferecer para o entorno, aí ele começa a transformar o entorno. Então, se você não luta pelo superior, você participa e alimenta o inferior, né? E aí você está causando, nesse caso específico, né, você está cometendo uma ação de lesa evolução tua, de lesa divindade em você, de lesa humanidade em você como representante da humanidade. Então, ninguém mais tem hoje o direito de ficar na inércia, na passividade com relação à evolução. Dá para você fazer um pequeno à parte, que é muito interessante. Como são as coisas, né? Eu tinha mexido nisso aí, eu tinha anotado no papel, se alguém pudesse me trazer esse papel, eu te mostrava para provar que não precisa. E eu anotei tudo isso aí que você acabou de falar. Lesa evolução, lesa humanidade. O que vem a ser isso? Dá uns 2, 3 minutos sobre isso, que é um termo que a gente usa bastante e que algumas pessoas já me perguntaram. Sim. Porque nós estamos falando saque do futuro, mas o lesa humanidade, lesa evolução e lesa mais um que você disse, qual divindade. Divindade, exatamente. São 3 coisas. O que seria isso em rápidos? E eu acho que é importante a gente colocar isso. Que, por conta do momento evolucional que a gente está, uma vez feito o saque contra o futuro cósmico, então a gente está nesse momento em qualquer coisa que a gente faça hoje, ele tem interferência no 4º sistema evolucional que a gente está, no 5º sistema evolucional, no 6º sistema evolucional, no 7º sistema evolucional, a gente está criando as sementes e os seres do futuro longínquo, né, da própria humanidade e da divindade. Então, qualquer coisa que se faça hoje, ela tem repercussão no futuro. Lesa humanidade, né, o primeiro. Se eu, como ser representativo, isso é importante, hein? Se eu, como ser representativo, deixo de fazer aquilo que eu tenho por obrigação evolucional fazer, eu estou cometendo um crime de lesa evolução de quem? Minha. E como eu estou entrelaçado com todo o ramo familiar que eu escolhi, eu estou entrelaçado com toda a humanidade, no vital, no astral, no mental, porque a gente vive, né, no mesmo local, então qualquer coisa que eu faça, ele tem impacto, né, na humanidade como um todo. Aí a gente fala assim, tá, mas o que tem se eu não fizer nada, se eu sou um de 7 bilhões? Você é um representativo de 7 bilhões, só que você como um representa todas as centenas de bilhões que já existiram. E o que você pensa, o que você sente, é a semente, é o bijan, né? É o que vai dar forma física a todos os bilhões que vão existir. Se você não fosse importante, você nem estaria aqui, né? Não, e nesse momento, conscientemente, no Brasil, com o Avatar nascido e essa mistura cósmica que está acontecendo, não se pode mais achar que a gente está em viagem de passeio. Então, se eu não faço, lesa a humanidade.
Se eu cometo esse crime de lesar a humanidade, e aí veja que, então o que eu falei agora, quem não luta pelo superior, participa e alimenta o inferior. Então o não fazer é igual fazer o contrário. O não fazer o certo é tão errado quanto fazer o errado. Quanto maior o nível de consciência que se tem, maior é a obrigação que nós temos. Então eu começo o crime de lesa a humanidade. Se eu estou fazendo lesa à humanidade, por decorrência, eu estou fazendo o quê? Lesa evolução. Por quê? Porque eu estou atrapalhando a minha evolução, e a minha evolução, então assim, a gente falou agora em alma, aspecto, subaspecto, daquele processo tulquístico de 1 para 7, então eu posso estar ligado a não sei quem, eu sou não sei quem, de mim depende não sei quem, eu vim não sei de onde, eu sou não sei o que, eu vou não sei para onde, agora eu sei o que, eu tenho obrigação de agir honradamente e viver de acordo com a minha condição de ser humano, de hierarquia agiva, porque no futuro, né, eu vou ser Pitri, eu vou ser um Pitri Jagata, eu vou ser um pai da humanidade, assim como foram os Agnisvatas, os Barishadis, os Suras. Não posso me dar o luxo de achar que eu estou aqui hoje para comer, dormir e esperar o sol nascer. Nessa evolução. Todos eles participaram do processo também, né? Sem para dúvida. chegar onde eles chegaram. Sem né? dúvida, lógico. A diferença entre nós e um Asura, um Makara, um Kumara, um Barishadi, um Agnisvata, né, é que eles começaram mais cedo. Isso aí. Tem. E aí fala assim, mas isso aí foi agora, e no outro universo, quando ainda não existia nada disso. Muito bem. Está vendo que as estrelas no céu? Cada planeta tem um céu específico. Aquela estrela que está no céu é uma mônada que ainda está com alguma coisa para evoluir no processo de questão de consciência, e você está ligado a uma. Quando você adquire consciência, ela se apaga. Acabou. Por quê? Porque você passou de Jiva para Jivatma, é a Atman consciente vivendo aqui. Entende? Então, há uma interligação direta entre no cima, no meio e embaixo. Então, se você não faz o que tem que fazer, lesa a evolução. E por que lesa a divindade? Atman, que é o que assim, então a gente tem físico, vital, astral, mente concreta, né? Astral, mente concreta é a alma, e a gente tem daí mente abstrata, Buddha, Atman, uma tríade, né? O imanifestado. Essa tríade é o que se conceitou como espírito, é o 3 agindo no 1, no trino. E Atman é em si, né, uma partícula do próprio imanifestado, do que se conceitua como Deus, a chispa divina, né, é Atman. Se é Atman, né, e faz parte do meu ser, e se eu sou engendrado e mantido, né, no conceito de vida baseado na interação da eletricidade cósmica, que é a Forhat, e Forhat, a eletricidade cósmica, que é a Prana, ela vem através do Sol que a gente vê, e o Sol que a gente vê é feminino, é a Mãe Divina. Então o que me mantém vivo, né, é o amor universal. Então o que existe que mantém um átomo, né, em atividade, ou uma célula, ou um sistema, ou um plano, ou eu como um todo, é o amor universal. Quer dizer, é a divindade expressa em forma de energia, em contraponto com a divindade expressa em forma de potência. Então é Forhat e Kundalini. Então, quando eu vou e uso a minha capacidade, meu sistema cérebro-espinhal, a minha condição de ser humano que pode criar no meio, em cima e embaixo, eu crio no plano vital, eu crio no plano astral, eu crio no plano mental, eu crio no plano físico, e eu vou e conscientemente tenho um pensamento inadequado, conscientemente eu tenho uma emoção inadequada, conscientemente eu ajo por instinto, eu usei o amor universal, Forhat, para moldar parte de um plano que me pertence, mental ou astral ou vital, e criar um ser inadequado à lei, quer dizer, um ser em adharma, um pensamento de ódio ou qualquer coisa que seja o gênero. Só que quem mantém aquele pensamento coeso, quem alimenta aquilo, quem mantém vivo aquele ser que está fora da lei e que eu criei, sou eu, né? E o eu sou a divindade, e o que cria aquilo, né, é o amor universal. Então eu uso a divindade para alimentar o oposto, e aprisiono a divindade
mantendo vivo aquela dor. Isso é lesa divindade. Isso é lesa divindade. Eu acho que ficou muito claro, ficou bem oportuno, inclusive, termos falado sobre isso. Sim, e isso tem muito a ver com a questão do saque contra o futuro, porque a partir do conhecimento que se tem disso, então o futuro cósmico, a gente já conversou da questão do saque, né, da questão do quarto sistema, do quinto, sexto, sétimo, o que aconteceu. Tem muitas outras coisas, mas com o tempo a gente vai conversando, vão tirando as camadas, né, à medida que seja necessário. Porque a ideia aqui não é sufocar ninguém com conhecimento. A gente ir passando conhecimento assim, na medida em que seja prático, útil, necessário, né, assimilável, uma coisa agradável. Ninguém quer mostrar aqui academicismo filosófico e nem não é nada disso. Então, na medida que for necessário, a gente vai tirando mais alguns véus, ou vocês mesmos vão tirando os véus e vão compreendendo as coisas. Então, a gente conversou muito sobre a questão do saque contra o futuro cósmico. O futuro humano é aquele assim, o conjunto das ações dos seres humanos, né, no plano vital, no astral e no plano mental, ele cria uma densidade, né, e faz com que aquele conjunto de dores, de amores, de horrores, de ansiedade, ele fique tão denso que ele fica um vir a ser, ele se transforma em realidade. Então, quem escreve o futuro humano é a própria humanidade. Então, nada está escrito com relação à profecia, nada, porque assim, há tendência para a humanidade torna essa tendência em realidade ou não, na medida em que ela vitaliza ou não. Isso é importantíssimo. E aí é que vem a questão do, só fazendo um parênteses, do serviço inadequado à humanidade está sendo prestado agora. Então, assim, dessas pessoas que acreditam que então vai vir uma frota estelar e vai pegar e salvar só 144 mil pessoas e o mundo. Pô, hoje eu vi mandaram lá um link, eu vi um e-mail em que se diz, não, 2012 não vai acontecer nada, mas em 2057, 2/3 da humanidade vai morrer. Porque, assim, como 2012 já está passando e a gente ainda está vivo, óbvio, não é? Então já jogaram para 2057. Só que daí essa questão assim do culto ao medo, do desejar a morte, do usar o medo como lazer. A gente se acostuma assim a andar na montanha-russa e pagar para aquilo, aí no cinema e ver a morte banalizada e pagar para aquilo, então a morte passa a ser lazer. Só que esse lazer, essa banalização da morte, ela tem uma função muito assim esquisita, que ela faz com que aquela coisa vitalizada, ela caia feito chuva. Então, o país que invade, que mata, que faz lesa humanidade, lesa evolução, lesa divindade, que mente, que destrói, ele constrói para si, né, tal acúmulo de matéria tamásica que isso cai sobre o seu próprio povo. Como simples lei da física, isso, só que no caso da física cósmica, é invisível, né? Então, nesse caso aí, assim, é o faze por ti, que eu vejo assim, o karma, ele não machuca ninguém. Karma não fere ninguém. Karma equilibra e retribui. Causa e efeito. Causa e efeito. Terceira lei de Newton. A cada ação corresponde a uma reação de mesmo modo de sentido contrário. Cosmicamente se chama karma, né? Então, o acreditar, o desejar, essas coisas assim, além dessa questão de fazer isso aí se transformar numa realidade, que então isso é o futuro humano e a gente precisa ter isso faz com que as pessoas, na medida em que a morte é banalizada, a pessoa ela deixa de se dar o devido valor. Aí você tem os pés na terra e você olha assim, poxa, qualquer coisa que venha do céu superior, aí pode ser um anjo, um deva, né, Deus, ou um ET numa nave reluzente, ou um pardal, não interessa. Se está voando, é superior a mim. Só porque a gente acha que está com o pé no chão. Nós não estamos com o pé no chão. A gente está com o pé no chão num corpo sideral que se desloca através do universo. Nós somos tão extraterrestres quanto qualquer um ser que exista e somos formados da mesma matéria que forma um sol, um planeta, um átomo. Exatamente a mesma coisa, né? Então, isso a gente tem que ter noção desse processo para que a gente se enquadre, né, adequadamente como ser humano e interfira positivamente no saque contra o futuro da humanidade, né? O outro ponto, a gente conversou algumas vezes aqui que nós temos que aprender a ver, né? Aprender a ver. Primeiro porque, obviamente, então, assim, o conceito que a gente tem de céu é uma brincadeira, né? Então, você sabe, assim, quando vai se analisar, assim, olha para cima, né?
Você vai olhar para cima e daí, então o que se vê de corpos celestes é emissão de luz. Então as estrelas que a gente vê são específicas da Terra e tem a ver com o próprio ser humano. Então as estrelas estão ligadas aos gibas, aos seres humanos, da mesma maneira como o Sol, os planetas estão ligados ao Sol, né? E em conjunto ao Sol central, o Sol oculto até o umbigo do universo, os 7 universos. Mas assim, então a ciência fala assim, porque o sistema solar ou a estrela, a galáxia está a 100 milhões de anos-luz. 100 milhões de anos-luz é a luz viajando, aquele impulso viajando na velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, durante 100 milhões de anos. A maior parte dos corpos celestes não fixos que se vê no que a gente chama de céu, sequer existem mais. É verdade. Dizem que Não, e outra coisa... a própria luz, que é a única coisa que está... Não, e ainda que quando você vai analisar o que a gente chama de luz no céu, né, ainda tem que ver que tem a caixa, que é o astral que circunda a Terra, ele por si só já causa uma alteração. Então o céu... é ilusório. Não, assim, é uma coisa que não tem nada a ver com o que está ali, assim, é completamente diferente com o Sol oculto, as estrelas ligadas aqui, as constelações ligadas, algumas constelações ligadas à evolução e aos seres da Terra, um negócio completamente diferente. Então a gente tem que aprender a ver aonde nós estamos. Só que nós temos que aprender a ver também no dia a dia, porque assim, a miopia moral, ela causa o que a gente chama de vício, que são conglomerados no astral que interferem na vida humana. A miopia filosófica, né, ela vai gerar o materialismo. A pessoa norteia a vida só pelo comer, dormir, procriar e alimentando os desejos. A miopia religiosa, né, ela vai gerar o dogmatismo, porque a verdadeira religião é aquela do religo, religas, religare, e não essas religiões que se interpõem como interfaces entre o humano e o divino, até porque o divino está dentro do humano e o humano está no divino, não precisa de interface. E a miopia da razão, ela gera o fanatismo. Então, nós temos que aprender a ver o visível e o invisível, porque é nossa competência dominar, controlar e gerar adequadamente tanto os seres no visível quanto os seres no invisível. Isso é o saque contra o futuro da humanidade, de cada um, né, dos seres humanos, saque contra o futuro próprio. Por quê? Na medida em que eu faço isso, né, eu consigo fazer uma coisa muito interessante. Então, assim, nós estamos no quarto ciclo evolucional, né? E então houve a queda da Lua, o astral não foi desenvolvido adequadamente, então isso fez transbordo para a Terra. Esse transbordo aconteceu na época da Atlântida, a razão da queda da Atlântida, da quarta cidade contra a relação à oitava. Por conta da queda da Atlântida, a mente concreta não se desenvolveu adequadamente, né? E a quinta raça-mãe, que somos nós agora, que desenvolver a mente abstrata, recebe uma mente concreta não completamente ordenada e recebe um astral completamente desordenado. A razão das pessoas, algumas pessoas hoje, agirem com a sua consciência focada ou no instintivo, ou no astral, ou no máximo na razoabilidade, né? Então, o resultado final desse ciclo evolucional que a gente está, é a gente ter a mente concreta e a mente abstrata integrada funcionando, né? Só que isso é uma coisa que vai acontecer daqui a alguns milhares de anos, mas agora, nesse momento, então a nossa obrigação era ter no mínimo a mente concreta totalmente equalizada, para que ela totalmente equalizada em contato com a mente abstrata, ou tendo influxo da mente abstrata, ou tendo influxo do eu superior, fizesse com que a razão fosse intuitiva. Essa razão intuitiva permeia o astral, fazendo com que eu tenha uma emoção lógica. Essa emoção lógica que está permeada com a razão intuitiva vai fazer com que eu tenha um instinto, né, afetivo, né, e isso então vem e permeia o físico, e eu tenho uma integração dos 4 princípios mais densos, fazendo com que o ser humano cumpra seu papel evolucional. Isso seria o desejável, né, para a humanidade. Mas vamos fazer um saque contra o futuro humano, um saque contra o meu futuro, um saque contra o teu futuro, um saque contra o futuro de vocês que estão aqui agora e que vão estar nos ouvindo depois. O que é um saque contra o meu futuro?
O que é um saque contra o teu futuro? É isso que nós estamos fazendo aqui. Isso que eu ia dizer agora, isso que eu queria dizer. Claro, porque isso que é a coisa que é muito interessante, porque para a gente conversar mas como é que isso que eu ia falar, mas ele é um saque natural. Lógico, mas por que é natural? Não, por que é lógico? Isso que eu quero. Não, porque se você for conversar agora comigo... Se ele for lógico, ele deixa de ser um saque, eu acho. Assim, vamos usar a mente concreta, vamos dizer. Não, mas é que daí é que já se tornou tão natural que daí agora ele já faz parte do dia a dia. Por exemplo, assim, se eu for conversar com você, vamos supor que eu soubesse, né? Vou conversar com você em César, em Vatan, em Agartino. Sim. Você não compreende, faz sentido para você? Não. Não. Aí você se instrui. Você passa a fazer parte e se instruir em um idioma, é você aprender cada um daqueles caracteres que são mágicos e são formas de conversar com o gênio da língua. Aí você passa a compreender esse idioma e eu vou conversar com você. Faz sentido? Claro. Por quê? Porque isso que eu converso com você já está em você. No momento em que a gente vem aqui agora e conversa sobre... Só se tornou inteligível. Para a mente concreta. Para a mente concreta. E no momento que se torna inteligível para a mente concreta, quer dizer o seguinte... Aquilo que eu aprendi, que era do futuro, e que nesse momento se transforma compreensível para a minha mente concreta, ele sai do futuro e passa a existir no plano da mente concreta. Isso é um saque contra o futuro. Quando você vem e exterioriza, né, o amor fraterno, o sentimento fraterno que você sente ao interagir com as pessoas, então o amor fraterno, o amor universal, ele vem e é sentido onde? No teu astral. E ele vai conviver com o gosto de tomar sorvete de manga. O gosto de tomar sorvete de manga pertence ao quarto sistema. O amor universal pertence ao sexto sistema. E agora os dois convivem. O que acontece? Você fez um saque contra o futuro do plano astral que te compete, tua alma. Agora ficou claro que então, é um processo normal, então, o saque contra o futuro. Porque né? A gente está fazendo isso aqui agora... Né? E dá para transformar isso em um método, porque já que vocês estão com isso, vocês têm o sêmene, vocês têm a semente em vocês, por que não transformar isso num método consciente e buscar conscientemente conhecimento e daí não só se transformar, mas aí uma vez que você já está fecundado pelo futuro, mude o teu entorno, dê para o teu entorno o futuro também. Dê para o teu ramo familiar, para a tua família o futuro também. Dê para a tua cidade o teu futuro também. Dê para o teu país o futuro também. Porque daí você se transforma num ponto de referência onde o futuro vem e se esparge. Você passa a ser um ponto de repetição, de sublimação, de espargimento do futuro. Em fazendo isso, é um saque maior ainda contra o teu futuro. Uma coisa muito interessante. Então, hoje se prima muito pela estética, né? Então, assim, pouca barriga e aquela preocupação com o físico e com a moda, aparência, né? Com a aparência, com a marca disso, associado a um negócio chamado autoestima. E não tem nada a ver, né? Porque assim, é como não se conhece o que é a verdadeira beleza, se busca fugas para a beleza, buscando a beleza material que é externa, enquanto que na verdade é a beleza interna. Mas é uma coisa muito interessante porque assim, então nós estamos na quinta sub-raça, né? Na quinta raça-mãe, indo para a sexta e sétima sub-raça da quinta raça-mãe. Na sexta raça-mãe, né? O conceito de estética ele muda completamente, né? Isso tudo nesse planeta que a gente vive, né? É uma coisa muito interessante. Então assim, então nós temos o sistema cérebro-espinhal, né? Que é ele que permite a criação nos planos todos, né? E antes do ser humano ter a consciência focada no sistema cérebro-espinhal, o ser humano tinha consciência focada no neurovegetativo, né? E aí não tinha consciência, era aquela consciência assim dentro de uma instantaneidade inconsciente. Que era na época da Lemúria e onde a gente era uma grupo e não tinha diferenciação, o Ahankara, o eu sou, né? No momento que você adquire essa diferenciação, a consciência focada no sistema no cérebro espinhal, então você começa no eu sou, você começa a construir. E aí agora no futuro imediato nosso, né? Então a consciência ela fica focada no sistema cérebro espinhal, mas também no simpático e parasimpático. O neurovegetativo ele passa ele vem de um processo
né, de consciência inconsciente na terceira raça, e agora na quinta raça-mãe, na sexta raça-mãe, ele passa para um processo de consciência consciente. Então, o ser humano vai ter uma grande capacidade mental, né, e anímica ao mesmo tempo, que assim, aquele controle de todos os poderes anímicos e mais todos os poderes mentais. Só que daí, fisicamente, o ser humano, o homem, né, ele já vai estar como um andrógeno potencial, e em termos de aparência ele fica assim como se fosse os maias primitivos, né, mais entroncados assim, né, pernas mais curtas, o tronco mais largo e mais forte, né, a cabeça cresce consideravelmente, né, e menos cabelo também, me parece, né? Zero, calvo. E aí aparece um sulco bem profundo, né, dessa região aqui, assim, aqui atrás, né, assim, separando os dois lóbulos do cérebro, né, e com uma coluna, duas medulas. Nossa! Então essa beleza física de hoje aqui. Não, é por isso que assim, o padrão de estética hoje é porque se conceito busca de beleza, né? E até porque isso é uma coisa muito interessante, porque o padrão de beleza, né, de estética, ele é incutido no ser humano, e por isso que então tem toda essa coisa assim de o culto aos ídolos, à moda, ao carro, não sei o quê, porque para que você busque e satisfaça o desejo de beleza externo e esqueça que na verdade a beleza verdadeira é a contemplação do real. Então assim, o dia que o ser humano contemplar, né, o céu como ele realmente é hoje, né, ele jamais vai achar nenhum outro objeto bonito, porque não existe similaridade. É a suprema contemplação, isso é a beleza, né? E aí, evolucionalmente, a beleza o que é? Andrógeno potencial, né? Bimânico, as duas mentes funcionando integrado, né? Você controlando, né, o neurovegetativo e a mente concreta em paralelo, criando mentalmente, astralmente, vitalmente. Vamos chegar no nível dos Atlantes, né? Não é? Imagina, não, é que assim, assim, ó, mas eles eram mais ou menos assim. Não, fisicamente sim. Não, mas não conscientemente. Não consciente? Não. Que eles eram alquimistas, eles tinham todas essas coisas. Não, mas é que assim, que a Atlântida, o seu apogeu, ficou durante 200 mil anos. E ela, então, tinha 7 cidades-estado, cada uma cidade-estado governada por um rei divino, seria chamado rei de Edom, cada um rei ligado a uma linha do Pramanta, cada linha do Pramanta ligado a um planeta, e aí tinha conhecimento. Então aí você tem a alquimia, a teologia, você tem tudo, né? Mas era um processo de fazer com que o Atlante adquirisse consciência, né? Para pegar e contornar e sublimar e fazer um saque contra o futuro e resolver a questão da queda de um sistema evolucional anterior. Não deu resultado e essa queda se suplanta a questão da razoabilidade e aí deriva para o que resultou na queda Atlante. Então, nenhuma raça que tenha existido a lemuriana, independente de qual seja a Atlante ou as que nos antecederam, tem o estado evolucional enquanto ser humano que nós temos hoje, porque o processo de descida é inconsciente, o processo de subida é consciente. Como aconteceu isso na Atlântida, eu pensei que tivesse interrompido uma coisa que já era. E até porque assim, então você tinha que dizer assim, o primeiro etapa o físico, né, depois o vital, depois o astral, depois a mente concreta, né, na Atlântida, né? Aí a Atlântida não desenvolveu. Aí vem o quinto, que é a gente, mente abstrata, depois Budi e Atman. Sim, então tá tudo então é um processo de, assim, é uma descida e uma subida evolucional. Só que como já passou o ponto mais denso desse processo evolucional, nós estamos na quinta raça, né, e existindo assim a sexta e sétima sub-raça se desenvolvendo ao mesmo tempo em solo brasileiro e lançado as sementes da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe, do sexto universo e sétimo universo. O quinto em atividade, resgate cósmico feito, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então acontece hoje no dia a dia, no ar que a gente respira, no céu que a gente vê, na palavra que a gente fala, no sonho que a gente tem, um constante saque contra o futuro cósmico, humano e pessoal. Isso aqui é saque contra o futuro. Isso é bem perceptível e a gente atrai similares, né? Sim. Essa egrégora vai crescendo. Isso é natural, isso é um processo natural. Agora, o que a gente tem que ter
E o fato de ter chegado até aqui não é assim, não veio um Deus e deu de presente. Isso é um processo evolucional, é mérito, conquista trabalho, pessoal, né? É muito cair e levantar, é muito errar e acertar, e não agora milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos existindo agora. E se você considerar que você é uma mônada que está em processo evolucional, aí você conta em milhões de anos para chegar num ponto em que daí você, enquanto matéria, enquanto ser humano, enquanto quarto sistema, você vem e conversa sobre o quinto sistema, o sétimo sistema, o oitavo sol, o sol oculto, planetário, Kumara, Makara, Dhyani. Então você pega e traz toda a realidade universal e conversa. Quer dizer, você pare, você usa o verbo para conversar, para parir no plano físico, e você sente isso, e você pensa a respeito disso, e você vive, você compartilha, você se diverte conversando sobre isso, você vive em função disso, e-mail, Facebook, Orkut, telefone, conversa no dia a dia, programa na TV. Em que ponto da evolução universal nós estamos? No futuro. Não existe outro lugar, né? Agora, já que por mérito, por privilégio, nós estamos nesse ponto, por que não então fazer com que o mundo inteiro mude? Por que não então ser um agente efetivo, né, ativo na transformação do entorno, da cidade, da família, do país? Por que não? Por que não assumir conscientemente isso de que se eu não luto pelo superior, eu alimento o inferior? Porque então eu não lutar para que isso que a gente sabe que é a realidade, assim, eu adquira como um conhecimento esquematizado, para que eu tenha consciência daquilo que me é de direito, e que hoje é o que? É conhecer todo o futuro, não só humano, mas o futuro divino, e servir como elemento transformador do mundo. E aí, nesse ponto, eu me transformo, né, não só de um indivíduo que está fazendo a própria evolução, mas eu me transformo no quê? Num Yokanã, num anunciador, naquele que vem e traz a lei, o verbo, né? Aí cada um passa a ser o quê? Um reflexo, né, um aspecto de Devavani, o anjo da palavra. E o interessante que você falou é que esse futuro nós estamos construindo, quer dizer, o futuro não, nós que vamos fazer o futuro. O nosso dia a dia, o que você pensa, o que você sente, o que você conversa... É a construção disso. Então, o que a gente pensa é o que nós vamos... Não, você está construindo, Grego. Isso é físico, isso que a gente tem que entender. A nossa atividade hoje, ela está construindo fisicamente os corpos daqueles que vão ser a humanidade do futuro. Da mesma forma que em algum dia, em algum momento evolucional, alguém criou astralmente, mentalmente, atmicamente, budicamente, uma ambiência, um entorno, para que um dia existisse uma hierarquia chamada Jiva, que vai se transformar numa hierarquia chamada Pitris, Jagati, que daí vai ser o que? A hierarquia dos pais criadores, que no próximo planeta, no próximo ciclo evolucional, né, a humanidade de então, que lá existir, ela vai chegar e conversar, vai ter lá duas pessoas conversando, né, e você sabia que daí eu li um livro de uma tradição antiga, que existia uma hierarquia chamada Jiva? Existia sim. E o que eles nos deram? Vocês nos deram mente concreta e abstrata junto, para que a gente conseguisse contemplar o universo e viver como a gente vive hoje, como ser alado ou flogístico. Existiu mesmo, isso existiu. Né? Só que daí, antes a criação era inconsciente, porque ele estava no processo de descida, e por isso houve as quedas cósmicas todas, essa confusão de terceiro sistema para quarto, para quinto, junta com sexto, com sétimo, traz o oitavo, mistura essa coisa toda. Hoje essa criação é consciente, por quê? Porque a gente chegou em um ponto da evolução cósmica, do futuro cósmico, onde tudo entrou nos eixos, o resgate aconteceu, e como diz JHS, a vitória de Deus, do manifestado, foi integral e radical. Então, nós, hoje, né, a partir de tudo que aconteceu de oculto nesse período, que daí um dia a gente pode conversar, nós colocamos a coisa cósmica em ordem. Nada há fora do lugar.
E a boa nova, então, ela precisa ser compartilhada com quem? Com a humanidade como um todo, na medida do merecimento de cada um. Hoje, então, eu corroboro com aqueles que escreveram em casa ali, nós fizemos realmente um saque contra o futuro. Sem a menor dúvida. O que eu pude sentir nesse programa de hoje, que nós falamos, parece que nós falamos 2 horas. Porque, hoje foi. Porque a abordagem foi tão mágico assim, o termo, que muita coisa veio e ficou muito inteligível. Parece que deu mais tempo dentro desse... é um negócio estranho. E até por questão, assim, como a gente está fazendo um saque diário contra o futuro, e o futuro cósmico, humano e pessoal já está entrelaçado, o conceito de tempo já não existe mais. Exato. O dia parece cada vez mais curto e você não consegue mais fazer nada, caso você passe o dia fazendo coisas de mente concreta ou de astral. Agora, se você passar o dia fazendo coisas de mente abstrata e encarando o mundo como ele é hoje, você faz em um dia a mesma coisa que se faz em um dia universal, um dia de Brahma. Você transforma o universo inteiro. E eu já vejo também pelo calorão que eu senti aqui o programa. Não, hoje tá quente pra caramba aqui. Vou te contar. E o ar-condicionado tá ligado, né? O calor não sei de onde. É por isso que fala assim, o sopro divino, quando fala assim que Deus soprou a terra para criar o homem, né, é Vayu, é o Asura transformando o Prithvi, que é a terra, para criar o corpo físico onde a divindade ia habitar, em um processo de aquisição de consciência. Nós chegamos nesse ponto de aquisição de consciência. Meu querido amigo e irmão, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, é uma felicidade vir aqui. E obrigado a vocês também por estarem conosco. Obrigado a vocês, um fraterno abraço. Eu queria deixar um convite para vocês de uma proposta. Por que não transformar o mundo e compartilhar isso com a humanidade como um todo? Vamos pensar nisso? Nós fraterno podemos, abraço. de certeza absoluta. Um fraterno abraço, fiquem em paz até sempre.